Então, gente, caiu aí, né? Foi o que eu falei para vocês no início da aula. Só vocês retornarem lá no link, tá? O pessoal vai entrar aí de novo, mas eu já vou dando continuidade aí no assunto, né? Eu estava falando que uma curiosidade dessa teoria é que eles visavam que o trabalhador produzisse mais, porém em menor tempo, né? Queria que ele produzisse muito, porém em pouco tempo. E ainda assim gastasse pouco também. Né? E como é que isso acontecia? Vocês fazem ideia? Como a gente pode fazer um trabalhador produzir mais? Não vem, não. Como é que pode fazer um trabalhador produzir mais em menos tempo? Você tá ouvindo? Depende muito de como a pessoa recebe, né, professor? Exemplo, você tem meia hora para fazer um determinado serviço e eu te recebo. Então, aquilo vai estimular a pessoa a trabalhar mais, né? Mas o da senhora que tá ruim, ó. Esse aí que é ruim. Oi, gente, deixa eu te falar. Vamos só tentar deixar o áudio desligado enquanto tiver um colega falando. Deixar o áudio desligado para não atrapalhar, eu não conseguir ouvir muito bem o que o último aluno aí falou. Mas pelo que o pessoal está falando aí, é padronizar o serviço, é basicamente isso, né? Mas assim, como que a gente pode padronizar o serviço? De que forma a gente padroniza? Ó, vou dar um exemplo aí para vocês como eles faziam isso, tá? O que acontece? Os operários, eles eram escolhidos de acordo com as suas aptidões, né? Igual cada um é melhor em uma coisa e em outra nem tanto, né? Então, o que acontecia? Ele pegava aquele funcionário, via o que ele sabia fazer de melhor e potencializava ele, né? Investia nele, colocando ele em capacitações, em treinamentos, tá? Então, uma forma de padronizar o serviço, né, e fazer com que o funcionário produza mais é você ver o que ele faz de melhor e investir nele, né? E assim ele vai acabar produzindo mais. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor aí que o técnico de enfermagem A é muito bom no curativo, né? Ele tem uma destreza muito grande para realizar o curativo e ele faz um curativo muito bom e muito rápido, né? Porém, o técnico de enfermagem B ele já não é tão bom no curativo, mas ele é muito bom na punção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o técnico de enfermagem A realizando os curativos e vou investir nele. Pessoal, tem áudio ligado aí ainda. E vou investir nele, né, para que ele enriqueça o conhecimento dele e fique cada vez melhor, né? E vou investir no técnico de enfermagem bem em relação à punção venosa, tá? Então, dessa forma, a gente consegue elevar o nível de produtividade em menos tempo, capacitando os profissionais naquilo que ele faz de melhor, né? Como eu disse, cada um tem algo que sabe fazer melhor, né? Até a gente da área da saúde, né? Por mais que a gente sabe funcionar uma veia, né? Fazer curativo, enfim, realizar medicação, sempre tem uma coisa que a gente gosta mais de fazer e automaticamente a gente acaba fazendo melhor, né? Então, né? Os gestores, né? Como naquela época, né, o topo da hierarquia, eles identificavam o que cada funcionário tinha de melhor e investiam neles. E assim eles conseguiam de uma certa forma, padronizar o serviço, né? E investindo aí, enfim, em capacitações, tá? Alguém tem alguma coisa a dizer? Boa noite, professora. Boa noite. Eu cheguei atrasada porque eu estava no serviço. Geralmente eu chego um pouco atrasado. Peço desculpa pela senhora, primeira aula, tá? Prazer, meu nome é Jonathan. Sou o aluno mais bagunceiro daqui da turma. Prazer, Jonathan. Meu nome é Brenda, tá? Depois você pega o iniciozinho da aula nas gravações que eu vou disponibilizar lá na plataforma do ITEC, tá?
Show. Até agradeço. Então, gente, vocês entenderam aí como é que antigamente, como eles faziam, né, para elevar, né, a produtividade dos operários, né, e fazendo com que eles trabalhassem mais, né, porém com um tempo reduzido? Entendi. Entenderam? Gente, Capacitação. isso. Primeiramente, né, você sai capacitando todo mundo, é você ver o que ele faz de melhor e investir nele, tá? Porque quando a gente fala padronizar, não é deixar todo mundo fazendo a mesma coisa, a mesma capacitação. Lógico que vai depender muito do serviço. Aqui a gente fala de organizações de um modo geral. Não estou falando do hospital, não estou falando de uma empresa de carros, estou falando de uma forma geral, tá? Mas né, ver a aptidão de cada um e investir, né, em cima da aptidão daquele funcionário, tá? Aí, Gente, tá dando essa administração, a pessoa dá uma olhada, a pessoa observar o que cada um vai, a aptidão de cada um, dividir em setores e capacitar por setor. Perfeito. Tá? Gente, tá dando para entender aí? Tá muito rápido, porque, né, o início, assim, são teorias mesmo, a gente vai estudar teorias, né, conceitos, algumas definições. Então, assim, tá dando para acompanhar até agora? Tá dando para entender, sim. Então tá. Ó, qualquer coisa vocês me sinalizem aí no bate-papo que eu explico de novo, tá? Uma outra curiosidade também dessa teoria é que a remuneração do trabalhador é feita de acordo com o nível de produção, né? Ou seja, isso era uma forma de incentivar o trabalhador a produzir mais. Aí você fala, professor, como assim, né? Eu vou dar um exemplo aí para vocês que ocorre muito em algumas empresas, né? Tem funcionário que além do salário ele recebe aí a comissão, não é? Quanto mais ele vende, ele recebe a comissão em cima daquele produto que ele vende, não é? Aham, sim. Isso aí, gente, nada mais é do que uma tática para ele vender. Aí você fala, olha, a empresa está se preocupando comigo, né? Tudo que eu vender vai dar uma comissão? Não, também, você também vai sair lucrando. Mas é uma tática, porque é um incentivo. Se você ganha mais quando você vende mais, você não vai se empenhar mais para vender? Vai. Aqui é a mesma coisa, né? Nessa teoria, quanto mais o trabalhador produzisse, né, mais ele ganhava. Então, o salário era de acordo. E serve ao contrário também, né? Aquele trabalhador que tem um menor desempenho, ele consequentemente recebe menos, tá? Então, vocês conseguem ver que essa teoria ela é bem racional mesmo, né? Ela não envolve muitas questões aí, né, do lado humano, do trabalhador. Eles visam ali, né? Eles estabelecem um método, né? Como eu falei, são racionais e metódicos, né? E trabalham em cima disso, tá? Essa é a primeira teoria. Agora vamos para a segunda teoria, que é a teoria clássica, né? Pelo nome, assim, vocês já fazem ideia do que é, já ouviram falar da teoria clássica? Eu nunca ouvi falar, não. Alguém já ouviu falar? Não. Então, gente, a teoria clássica, ela já é um pouco diferente dessa teoria anterior, tá? A teoria clássica, ela visa aí os níveis mais altos da hierarquia, tá? A gente pode ver que na outra teoria, eles visavam mais o operário, né? Investir no operário, né? Aumentar a produção em cima do desempenho do operário. Nessa teoria clássica, eles investem, né, mais, né, eles dão mais foco, né, nos níveis mais altos da hierarquia, né, ali no topo da pirâmide, tá? Porque essa teoria, né, ela pensava que é o seguinte, que a gestão e o controle, né, é a chave para o sucesso. Então, se a gestão é uma gestão de ponta, a consequência,
a consequência vai ser boa, o resultado vai ser bom. Se a gente tem uma gestão de ponta, consequentemente, né, a gente vai ter bons resultados aí, né, em relação aos operários. Então, né, como eu falei, diferente da outra teoria, essa teoria, ela foca mais aí, né, no topo da pirâmide, né, nos níveis mais altos aí da hierarquia. Tá? E algumas curiosidades dessa teoria é que a organização e a administração ela é essencial em qualquer empresa, né? Não depende se é um hospital, se é um serviço hospitalar, se é um salão, se é um mercado, se é uma farmácia, seja onde for, precisa de planejamento e organização, ou seja, é um dos processos aí da administração, tá? Então, essa teoria, ela focava, né, muito aí na organização do local, né, no planejamento, tá? Porque é essencial aí para todos os tipos de empresa, né? Para a empresa ser bem-sucedida, ela precisa aí ter, né, os processos bem fixados, né, na cabeça dos funcionários, né, o processo de administração, tá? E, né, entrando nisso que eu já falei, essa teoria também fala que a administração ela é um dever de todos, né? Não apenas dos privilegiados, tá? Então, todos da empresa deviam ali saber administrar o seu próprio serviço, né? Você falar, eu sou operário, né? Deixa, né, o meu chefe ali se ferrar, resolver o problema. Não, tá? Ali todo mundo tinha a obrigação, né, de colaborar ali no processo de administração, tá? E uma outra curiosidade, né, que a administração nessa teoria, apesar dela ter esse lado aí, né, também mais padronizado, né, ter a organização e o planejamento em foco, a administração ela não era muito rígida nem absoluta, tá? Porque tudo era questão de medida, tudo depende muito da situação, né? Se ocorreu essa tal situação, vamos tomar essa medida. Não, depende muito da situação, né? Vamos supor que um funcionário, enfim, tem que ser mandado embora, né? Mas por quê? O que ele fez, né? Vamos supor que ele tenha feito algo ruim. A gente vai mandar embora? Ou não? Ou a gente vai tentar trabalhar em cima daquela situação e ver qual medida a gente vai tomar. Então, apesar, né, dessa teoria, ela, como eu falei, ter ali, né, um certo padrão, né, ela era uma administração mais flexível, tá? Era uma administração bem mais flexível que a anterior, tá? Professora, Oi. tem um áudio Boa ligado noite. aí. Pede pro pessoal administrar o áudio aí, porque tá difícil da gente escutar a aula. Tá ruim? Tá muito ruim, gente? Não, o pessoal tá com o áudio ligado. Pede para o pessoal administrarem o áudio. Na verdade, eu mesmo vou desativar aqui o som de todo mundo. É porque depois a pessoa acaba, não sei, né? Às vezes as pessoas não sabem mexer e acaba apertando ali o áudio e acaba voltando. Mas aqui pra mim não tava atrapalhando, não. Não sei pra vocês, tá? Mas quando for assim, vocês me falem que eu mesmo vou aqui e desativo. Tá? Então, gente, é isso, né? Essa teoria, ela é mais flexível aí, né? Ela é um pouco mais flexível, não é tão rígida, né? Cada medida vai depender aí de cada situação, tá? Ou seja, essa teoria, ela é uma teoria mais aberta para mudanças, né? Não é aquela coisa, né? Tão centrada, né? Ela aceita aí, né, mudanças dependendo aí da situação, tá? E essa teoria, ela possui princípios básicos, tá? A se seguir, tá? Então, tinha princípios básicos, né, que toda organização, que todos os funcionários deviam seguir. E uma delas era a divisão do trabalho, tá? A divisão do trabalho, eu tô querendo dizer, na especialização dos funcionários, tá? Todos os funcionários, né, dessa empresa, né, dentro dessa teoria, eles eram capacitados, tá? Desde da elite, né, desde ali do topo da pirâmide até os operários, tá? E isso, lógico, né, favoreceu a eficiência da produção, tá? Aumentando a produção e os lucros, tá?
Tudo que você está falando também está na apostila? Então, tudo que eu tô falando tem na apostila, tá, gente? Se vocês darem uma olhadinha lá, vocês vão ver que é basicamente, assim, a mesma coisa, né? Às vezes eu dou o meu toque, né? Mas, assim, é basicamente a mesma coisa, tá? Eu estava falando da divisão do trabalho, né? Que todos os funcionários da fábrica eram capacitados, né? Independente ali se era da gestão ou, né, os operários. Então, todos eram capacitados, aumentando aí a produtividade e o lucro, tá? Um outro princípio era a autoridade, né? Que é o seguinte, os chefes, né? Os superiores, eles tinham direitos, né, de aplicar ordens ali para os seus subordinados. Então, assim, o chefe manda e o operário obedece, tá? Então, assim, né, hoje em dia a gente não gosta muito de usar a palavra chefe, tanto que na enfermagem a gente fala o enfermeiro supervisor, né, ou, né, empresas, né, o líder, né? A gente evita hoje em dia de usar essa palavra chefe, né, para diminuir essa distância que às vezes tem entre o funcionário, né, e o seu supervisor, tá? Porém, né, nessa teoria eles afirmam, né, que existe sim, né, uma hierarquia bem estabelecida, né, e o chefe manda e o funcionário obedece, apesar de ser uma teoria mais flexível, como eu falei, né? Essa aqui ela já tem ela tem um certo equilíbrio, né? Ela é rígida, mas ao mesmo tempo ela também é flexível, né? Ela cobra, mas é como se soubesse cobrar da maneira certa, né? A gente tem ali um chefe, né? Porém, né? A gente tem ali uma direção mais flexível, tá? A gente também tem a questão da disciplina, tá? Que é a necessidade de estabelecer regras e condutas para todos os funcionários da empresa. Porque a gente sabe que a ausência da disciplina gera o quê? Caos, não é? Igual vai trabalhar num local e ele todo mundo chega a hora que quer. Não, né? Toda empresa, todo local tem que ter um horário para chegar e para ir embora, né? Vamos supor no hospital, né? Que a outra equipe do outro plantão vai te render ali 7 horas da manhã. Imagina se cada um chega a hora que quer, né? E os pacientes ali, né? E os profissionais que estão ali já há muito tempo cansados. Isso vai alterar ali na produtividade? Sim, né? E nesse caso, quem que vai pagar o pato? O paciente, né? Porque eles são pessoas doentes, né? Igual eu sempre falo também para as minhas turmas, todas as profissões têm o seu valor, mas a nossa, gente, é uma profissão de extrema responsabilidade, né? Porque a gente lida com vidas, né? Todo mundo é suscetível ao erro, mas dependendo do seu erro, você o quê? Você pode acabar com a vida de uma pessoa. Então, assim, a gente tem que levar essa questão da disciplina muito a sério, né? Aí no ambiente hospitalar, em todos os lugares, mas principalmente aí, né, na nossa área, não só em si, né, não só no ambiente hospitalar, mas quem trabalha em unidade básica de saúde, seja onde for, tá? Ter sempre a disciplina, né, o comprometimento com os horários, né, e esse era um dos princípios aí dessa teoria, tá? Eles também tinham um princípio que chamava unidade de comando, que era o seguinte, né? Você receber ordem de um chefe só, tá? E isso é até legal a gente, né, aplicar aí, né, enfim, né, nos hospitais, nas empresas de hoje, né? Porque imagina duas pessoas mandarem você fazer coisas diferentes. Você ter dois chefes, um fala para você fazer uma coisa e o outro fala para você fazer outra coisa. E aí? Então, para evitar confusão e contra-ordens, né, nessa teoria eles pregavam a unidade de comando. Era uma pessoa só para comandar ali a equipe, tá? Um outro princípio também dessa teoria era a remuneração, tá? A remuneração ela devia ser o suficiente para garantir a satisfação do funcionário. Porque quem gosta de trabalhar de graça, gente? Por mais gratificante que a profissão seja, ninguém, né? Todo mundo, por mais que você ame a sua profissão, todo mundo
tem uma casa para cuidar, né? Tem as suas necessidades. Então, assim, a remuneração, ela tem que condizer também ali com o nível da produção, tá? Então, assim, o funcionário que está insatisfeito ali em relação ao seu salário, ele vai trabalhar bem? Ele vai produzir bem? O que vocês acham? Vai nada? Não, e é o que acontece ultimamente, né? Porque a gente vê que o salário da enfermagem não condiz em nada com o trabalho que é Realmente é feito, né? Isso aí. Mas, assim, isso aqui eles diziam, né? Pegavam na teoria, que o funcionário que ele não está satisfeito, né? Se ele não tiver a remuneração dele adequada, ele não ia produzir. Isso é verdade. Mas, assim, vamos levar aí para o lado, né, da enfermagem, da nossa profissão. Se o nosso salário está atrasado, né? Enfim, você vai deixar a qualidade da sua assistência, ela vai diminuir? Na teoria não deveria, mas muitos profissionais se sentem desmotivados e acabam cagando e andando, né, para muita coisa dentro do hospital, dentro das unidades de saúde. Ah, não estou recebendo, faz 2 meses que meu salário está atrasado. Por que eu vou fazer isso? Atende de mau humor, de qualquer jeito. Infelizmente, gente, isso não pode acontecer, tá? Porque a gente pode ser até penalizado por isso. Vamos supor que o paciente ele tá tendo ali uma parada cardiorrespiratória, né? Não recebi, vou deixar ele ali, né? Então, assim, isso não pode acontecer quando a gente aceita, né? Quando a gente faz o juramento, a gente entra para essa profissão, a gente tem que ter noção, né, do cenário e estar preparado para isso, né? Eu, assim, na minha profissão, né, nas minhas experiências, já fiquei 4 meses sem receber e, assim, a minha qualidade, né, da assistência nunca foi afetada. Isso eu falo, assim, com orgulho mesmo, tá? Porque se você não está satisfeito, o que você faz? Você se retira, né? Porque às vezes o paciente, ele tá ali, né, sofrendo, enfim, mas ele não tá ali porque ele quer, mas a gente tá. Então, assim, independente dessa teoria pregar isso, né, já que você, né, tocou nesse assunto e foi muito importante você ter tocado nisso, né? Hoje em dia, por mais que a gente saiba, né, que a enfermagem muitas vezes, né, tá desmotivada, mas tá desmotivada em uma coisa, né? Você procura outro serviço, tenta melhorar, mas deixar que a qualidade da sua assistência seja alterada, aí não pode, tá? Vamos lá, né, falando aí de outro princípio, né, que é a ordem, né, que a ordem também ela deve ser mantida, isso aí, né, é óbvio, né, como eu falei, se o ambiente estiver desorganizado, ele vira um caos. Também tem a questão da equidade, que é um princípio muito forte dessa teoria, e vocês sabem o que é a equidade? Muita gente confunde com igualdade. Vocês acham que equidade é a mesma coisa que igualdade? Não. Alguém sabe Não. me dizer o que seria? É colocar Equidade. Tá aqui na apostila. Todos devem ser tratados com justiça e igualdade, garantindo maior satisfação dos empregados. Isso aí. A equidade, gente, no caso, assim, dentro da empresa e dessa teoria, foi isso aí que a nossa colega disse, tá? Mas, assim, de uma forma geral, né, a equidade, ela é muito importante na nossa vida, que significa o quê? Dar mais para quem precisa mais, né? E quando você é igual, né, quando você quer a igualdade, você acaba sendo desigual, você pode acabar sendo desigual. Então, a gente opta pela justiça, tá? Então, gravem aí a definição de equidade, dar mais para quem precisa mais. Equidade não é igualdade. Eu vou até colocar uma imagem aqui que descreve muito bem aí tudo isso que eu falei, ó. Olha aqui. Essa imagem ela é até bem famosa, ela circula bem pela internet aqui, né? O pessoal tá assistindo aí assistindo futebol, né? Uma partida de futebol.
E quando você pratica a igualdade na intenção, né, de ser justo, você acaba sendo injusto. Aqui ele deu um caixote para cada pessoa, porém, ele tentando, né, praticar a igualdade, ele acabou sendo desigual, né? Quem realmente precisava mais não recebeu, tá? E aqui na questão da equidade, ó, é questão de justiça, deu mais para quem precisa mais. No caso aqui, quem precisou mais, ganhou mais ali um caixotinho, né, e conseguiu enxergar ali o jogo, tá, gente? Assim, isso aqui é um exemplo, assim, lúdico, né, isolado que eu dou para vocês, mas, assim, a gente deve, sim, levar esse princípio aí, né, para, enfim, para o nosso ambiente de trabalho, para nossa casa, para os hospitais, seja onde for, tá? A equidade, né, a definição aí, né, que até a nossa colega falou, é que a justiça ela deve prevalecer em toda a organização, tá? Vou dar um exemplo aí na área da enfermagem, né? Vamos supor que o técnico de enfermagem A ele tem um problema, né, muito sério de coluna, né? Infelizmente foi acometido aí com algum problema e ele não pode, né, fazer muito esforço físico. Porém, a gente tem o técnico de enfermagem B, né, que ele, né, se dá bem aí, né, com esforço físico, ele já está acostumado, ele não se importa. Então, o que seria a equidade nessa situação, né? Vamos deixar aí o técnico de enfermagem A na área ali da medicação, a gente pega o técnico de enfermagem B, né, com o técnico de enfermagem C, e deixa ali para realizar o banho no leito, né, que é onde a gente precisa mais aí dessa condição física, né, desse esforço físico. Então, a equidade é isso, né, dar mais para quem precisa mais. E a gente acha, né, que a gente não vai ver isso na enfermagem, mas a gente consegue ver sim, né, nessa situação mesmo que eu apresentei para vocês, a gente consegue ver a situação da equidade, né? De dar mais para quem precisa mais, tá? Ficou claro aí essa diferença? É só vocês lembrarem aí dessa imagem, né? Que equidade não é igualdade, tá? Equidade é dar mais para quem precisa mais, ou seja, ser justo, tá? E essa justiça ela deve valer ali para toda a organização, né? Para todos os funcionários, tá? Agora vamos falar de outro princípio que é a estabilidade dos funcionários, tá? Quando eu falo isso, gente, eu tô falando que uma rotatividade alta tem consequências negativas aí para a empresa, né? Porque a gente sabe o seguinte, que quando um funcionário novo entra na empresa, a gente tem que passar a rotina para ele, treinar ele, e a gente está investindo nele, né? Então, assim, até ele ficar bom, né, pode levar um tempo. Então, se a gente tiver essa rotatividade muito grande, a gente vai perder tempo e a gente vai perder dinheiro, tá? Igual tem muitas empresas aí, né, que o funcionário, antes de ir para a área atuante de fato, ele é mandado aí para um treinamento, né? Tem funcionários que ficam um mês fazendo o curso, né? E ele recebe como se estivesse trabalhando, ele está ali fazendo o curso. Ou seja, a empresa está investindo nele, tá? Então, essa teoria, ela preza isso, como eu falei, né? Ela capacita ali todos os funcionários, né? Da organização, porém, né, não tem que ter uma rotatividade muito alta, né, porque a rotatividade alta, ela tem consequências negativas em relação a isso, tá? A gente também tem o espírito de equipe, né, que o trabalho ele deve ser em conjunto, facilitando aí a comunicação da equipe. Isso aí eu não preciso nem falar para vocês, né, o quão isso é importante para a enfermagem, né, o trabalho em equipe, né, o trabalho que não acontece em equipe não vai para frente, né, equipe que não se abraça, que, enfim, não pega junto, não vai para frente, principalmente aí, né, na nossa área, né, vocês aí como futuros técnicos de enfermagem. Em relação a essa teoria, ficou clara, gente? Vocês conseguiram aí ver as principais diferenças entre a primeira, que é a teoria científica, e a teoria clássica? Sim. Eu? Sim. Ó, quem não estiver entendendo, eu falei, eu explico de novo.
Pode falar em reservado no privado, ou pode ligar o áudio, que a gente volta, tá? Aqui a gente não tá com pressa, tá bom? Agora vamos lá falar de uma outra teoria, né? Que é a teoria das relações humanas. Pelo nome, assim, o que vocês imaginam que seja? Teoria das relações humanas. Uma terceira teoria aí. Acredito que agora envolva mais a questão mesmo humana, entre pessoas, né? Sei lá. Erro, influência, amizade, tudo. O bem-estar do Isso aí. funcionário Lidar não com só pessoas. como trabalhador. Isso aí. Ó, vocês estão certíssimos, tá? A teoria das relações humanas, ela visa a satisfação do homem, né, no seu ambiente de trabalho, tá? Essa teoria, ela afirma, né, que se o funcionário ele estiver satisfeito no ambiente de trabalho, né, a produtividade e o lucro vai ser consequência. Então, essa é uma teoria que ela visa primeiro a satisfação do funcionário, tá? E depois a produtividade e o lucro. Ela visa aí as duas coisas. Não é só porque você fala, nossa, professora, é muita coragem uma teoria visar aí, né, mais a satisfação do funcionário. Mas é o quê? Ela, na teoria, né, ela pensa que se o funcionário ele estiver satisfeito, né, se ele está ali fazendo o que ele gosta, estiver satisfeito em todos os sentidos, né, a produtividade vai ser apenas uma consequência. E se a gente for para analisar também, isso realmente também se aplica aí nos dias de hoje, na enfermagem atual, né, o funcionário que ele está bem, né, que ele está bem remunerado, que ele é valorizado, né, consequentemente ele não vai produzir mais, ele não vai trabalhar melhor, né? Então essa teoria ela investe mais aí na satisfação aí do funcionário, tá? Tanto que essa teoria ela passou a tratar assuntos como motivação humana, harmonia no ambiente de trabalho, que também é muito importante, comunicação aí, né, entre os funcionários, dinâmica em grupo, tá? Então essa teoria ela emprega uma liderança mais branda, tá? É uma liderança mais tranquila, tá? Que a gente tem nessa teoria, tá? E isso, a gente tem um resultado satisfatório. Vocês falam assim, professora, essa teoria foi a pior de todas. E não, tá? Ela teve, sim, um resultado satisfatório, porque eles acreditaram muito no taco deles, né? Na teoria deles. O funcionário satisfeito, ele vai produzir bem, né? Ele vai produzir mais e o lucro ele vai ser apenas uma consequência. E foi dito e feito, tá? Os funcionários eles se sentiam mais libertos, né? Eles se sentiam com mais liberdade para falar, para resolver os problemas e automaticamente eles se sentiam mais motivados, tá? Porque quando a gente dá abertura também, né, para o funcionário, a gente consegue resolver problema, né? Porque quando você se torna muito fechado, isso respinga aí na equipe de enfermagem, né? Se o enfermeiro supervisor, né, não abraça a equipe, não faz reuniões aí semanais com a equipe, relatando os problemas, né, os pontos positivos e negativos, o que tem que melhorar, o que não tem, né? Se a gente não tiver uma boa comunicação, né, consequentemente a gente vai ter funcionários desmotivados, a gente vai ter ali, né, a assistência não vai ter tanta qualidade. Então, assim, todas essas teorias, vocês conseguem enxergar que cada uma a gente pode filtrar o que tem de bom em cada uma, né? E aplicar ali no nosso ambiente de trabalho. Toda teoria, né, ela pode ter seu lado positivo e negativo, tá? Mas assim, a gente vai discutir mais aí depois sobre isso, tá? Agora eu vou falar dos princípios. Essa última teoria, ela tem acompanhado startups que têm dado assim essa prioridade para o bem-estar do funcionário, tem dado a liberdade do funcionário, por exemplo,
não precisa usar uniforme, não pode ir essas coisas de casa. Tem empresas que até deixam o funcionário levar o cachorro, o gato para dentro da empresa e tudo, mas sempre visando o bem-estar do funcionário. Porque ele está aqui, não vai estar preocupado com o animalzinho que está lá. Tem empresas que têm creche dentro da própria empresa e tudo, e foi provado cientificamente que a empresa teve um salto no desenvolvimento, nos lucros, por causa do bem-estar. O seu áudio está travando muito. Eu não escutei muito bem, assim, mas o que deu para entender o que você falou, que tem empresas que permitiu que os funcionários levassem aí, né, o seu cachorro, né, enfim, né, e ele não teve essa preocupação, com quem eu vou deixar meu cachorro, enfim. E isso resultou aí na qualidade aí na produção final, né? O resultado foi satisfatório, foi isso que você quis dizer, não é? Então, e é exatamente isso, tá, gente? Que essa teoria, assim, cada empresa, igual eu falei, não posso falar no hospital tal, eles adotam esse tipo de teoria. Não, é um misto, né? Ali, né, a gerência, ela tem um estudo atrás disso, né? E eles que vão determinar ali, né, as melhores condutas para aquela empresa. Mas nem todas nem básicos da relação humana, né, das relações humanas, né? Inclusive, tem muito funcionário insatisfeito pela falta disso, né? Às vezes visa só o lucro, a produtividade, só quer saber ali do dinheiro e não quer saber não tá nem pro profissional. E não é assim, né? Mas enfim, né? Vamos falar aí dos princípios básicos aí dessa teoria, tá? Que eu vou começar a falar sobre o nível de produção. E quando eu falo do nível de produção, eu tô querendo falar que o nível de produção ele vai depender da integração social. Aí você vai falar assim, como assim, professora? Como vai depender da integração social o nível de produção? Que é o seguinte, gente, o empregado, né, o funcionário, ele pode reunir ali excelentes condições físicas, né? Ele pode estar fisicamente bem, sem nenhuma dor, sem nada, e ir trabalhar. Porém, o ser humano, ele tem uma necessidade, né, de ser aceito pela sociedade, né? Ele tem uma necessidade da aprovação da sociedade. Então, ele pode estar fisicamente bem, mas se ele chega no ambiente de trabalho, não é uma equipe harmoniosa, o ambiente de trabalho é pesado, tem muita fofoca, muita intriga, né? Ele vai sofrer com isso? Vai. E ele vai acabar o quê? Produzindo menos. Isso aí vai influenciar diretamente na produção. Tá? Então, em relação ao nível de produção, vai depender aí da integração social, tá? Vou dar um exemplo mais fácil para vocês entenderem, né? Quem aí já sofreu bullying na escola? Ou no trabalho, seja onde for? Nossa, eu sofria Eu direto. já sofri muito também, cruz credo. Eu também já sofri quando era mais nova. Nossa, Então, eu sofri muito. você pode estar bem fisicamente. Lembrando, gente, Tô sempre chorando do até hoje. conceito. Lembrando sempre do conceito de saúde. Vocês sabem que saúde não é apenas a ausência de doenças. Vocês sabem, né? Sim. Porque a gente pode estar bem fisicamente, mas mentalmente, o nosso estado emocional. Tá? Às vezes a gente não pode estar sentindo nada, mas se a gente tiver com o nosso emocional ferrado, a gente pode ficar distraído, a gente pode acabar, né, produzindo menos, errando algo muito importante ali no nosso ambiente de trabalho, tá? Mas voltando ao assunto do bullying, gente, você pode